Inflação, taxa Selic, modelo primário exportador, alto valor agregado. Se vocês, assim como nós, ficam confusos com essa parafernália conceitual dos economistas, seus problemas acabaram. Iniciamos com esse episódio uma série sobre o basicão da economia. E o nosso objetivo é não ficarmos mais boiando, né? Quando lê uma matéria de jornal ou assiste a TV. A gente sempre teve interesse nesse tema e decidimos fazer o roteiro que ultimamente temos ficado fissurados, né, com a relevância da economia. E aí o Rodrigo partiu desse nosso estudo, já que a gente não é especialista no assunto, para começar essa série. E o ponto de partida vai ser a economia brasileira, justamente. Então diz aí pro ouvinte, Rodrigo, o que tem nesse episódio? Então, eu estava na busca de um livro bom, né, sobre a introdução da economia. Eu não queria esses manuais superficiais. Então, fui ver se tinha alguém grande, algum nome importante da economia que tinha produzido um livro maneiro. Foi aí que eu encontrei, então, esse livro. Foi aí que você achou esse livro do Brescia Pereira, né? Exatamente. Para quem não sabe, gente, eu mesmo não conhecia ele a maior parte da minha vida, fui conhecer na pós de gestão pública, porque ele foi ministro da Fazenda do Sarney. Ele foi um dos que tentou combater a inflação e a crise da dívida externa lá nos anos 80, e ele é extremamente relevante nesse meio da gestão pública, que foi onde eu conheci. Vários dos textos de referência que a gente leu na pós foram desse camarada. Exatamente, esse daí que é o homem mesmo. Logo no prefácio, o Brescia já me conquistou. Ele diz que seu objetivo era fazer um modelo simplificado da economia brasileira com o intuito de buscar a origem do nosso subdesenvolvimento. Você estava falando comigo, Rodrigo, que o Brasil é uma espécie de subdesenvolvimento industrializado. Como é que funciona isso? Porra, Pedro, segura a onda aí. Isso é spoiler. Nosso pontapé inicial vai ser seguir a perspectiva histórica do Brescia, que separa o desenvolvimento brasileiro em duas etapas. Uma primeira é o período mercantil, que vai ali da colonização até a Revolução de 30. Grande Getúlio. E a segunda parte vai ali de 1930 até os dias de hoje. Esse aí que acabou de falar é o Rodrigo R. de Carvalho. E eu sou o Pedro Cortá e vai começar mais um Não Precisa Copiar. E dessa vez a gente está estudando economia. Como eu estava dizendo, o Brescia separa o desenvolvimento da economia brasileira em dois momentos, o mercantil e o industrial. O período mercantil ele tem uma subdivisão em duas fases. A primeira fase colonial é composta de dois ciclos, o ciclo do açúcar, lá no século XVII, e o ciclo do ouro, no século XVIII. Já a segunda fase é primariamente de exportação de café, que começa logo depois, no século XVIII, e vai dar merda lá em 1929. Vocês já devem ter visto aquelas imagens do livro de história aí, quem lembra do ensino médio, daqueles monte de café na beira da estrada, Getúlio Vargas botou fogo no café, esse rolê aí. Exatamente. O Brescia comenta que há correntes econômicas que interpretam de maneira diferente o momento que deu merda nesse processo de desenvolvimento brasileiro. Esses grupos se dividem assim. Um grupo acredita que foi lá na fase primária exportadora que nasceu esse atraso brasileiro. E isso foi por conta de uma divisão internacional do trabalho, que aconteceu logo depois da Revolução Industrial na Europa. Então, por culpa desse imperialismo inglês, que tocou esse processo de Revolução Industrial, isso acabou acontecendo. Essa turma é a turma da teoria do imperialismo, ou como também pode ser chamada, a teoria centro-periferia. O segundo grupo, em que o Brescia se enquadra, acredita que deu merda antes, já na fase colonial. O argumento chega a ser simples. No Brasil, não tivemos uma colonização de povoamento, como ocorreu nos Estados Unidos. Lá o objetivo era permanecer e construir uma nação. Já no Brasil, a colonização tinha uma característica predatória. O objetivo dos colonos aqui era extrair a riqueza e, assim que possível, voltar para a Europa. Essa mentalidade deixa profundas marcas na elite nacional, a ponto de, já no período primário exportador, a burguesia cafeeira aumentar seu lucro através do uso do trabalho escravo, ao invés de implementar novas tecnologias para o aumento da produção e da expansão das plantações. É a partir dessa estrutura que o desenvolvimento brasileiro vai ganhar força, porque ele passa a concretizar o que os economistas chamam de acumulação primitiva do capital, que quer dizer simplesmente que a burguesia local, tendo um capital próprio para realizar os seus empreendimentos. Foi o capital nacional que produziu toda a infraestrutura portuária de armazenamento e escoamento do café para exportação. E aí é nesse momento que vai chegar o nosso querido e polêmico Getulhão.
e, aproveitando do impacto da crise de 29, reúne ao redor de si a burguesia industrial do Sul e do Nordeste, junto com a classe média ali da burocracia estatal, né, servidores públicos como nós, queridos professores, e a elite paulista que já está cansada de ser comandada pelos senhores do café. E aí o Getúlio faz o quê, Rodrigo? Bom, quando eu falo dessa história para os meus alunos, eu conto do seguinte modo. Cansado da República do Café com Leite, aquela panelinha Minas Gerais e São Paulo, se intercalando para ser presidente do Brasil, GV, o grande Getúlio Vargas, visitou os outros estados e conversou com os diversos setores que foram deixados a escanteio dessa, entre aspas, república. O papo dele deveria ser mais ou menos assim. E aí, parceiro? Tá uma merda essa parada de São Paulo e Minas mandando e desmandando no Brasil há 30 anos, né? O que tu acha? Também tá ruim para você? E aí Getúlio vai em cada um dos estados, que não eram Minas e São Paulo, e organiza esse fuzuê que vai se chamar de Revolução de 30. E aí pronto, Vargas vai liderar um movimento que muda a cara do Brasil, iniciando um período industrial, mas, e fiquem ligados, assim como o período mercantil, vai ter duas fases, né? A primeira é a Revolução Industrial Brasileira, que começa em 30 e vai até 60, e a segunda é a fase que eu já dei spoiler, o infame subdesenvolvimento industrializado. Exatamente. Na primeira fase, a da Revolução Industrial, nós fizemos o que nós precisamos fazer novamente, a substituição de importações. O Estado entrou pesado com o objetivo de apoiar e criar indústrias de base. Isso quer dizer fazer a Revolução Industrial que a Europa já tinha feito no século anterior. Isso mesmo, estávamos século atrasados. Para te falar, Rodrigo, pelos meus conhecimentos de Europa Universalis 4, é um outro jogo que eu jogo da Paradox, a mesma criadora do Crusader Kings, que é medieval. E lá no Europa Universalis, a Revolução Industrial e as transformações causadas por ela começam nos anos 1600, né, o famoso século XVII. Então o Brasil está uns 2 séculos atrasados aí para essa brincadeira. E eu achando que a coisa já estava feia o suficiente. Mas aí, o Estado, ao fomentar essa industrialização, acaba consolidando um novo ator político e econômico por aqui, que é a burguesia industrial. É a Fiesp, Rodrigo? Não, a Fiesp vai ser a filha dela, né? Inicialmente não, mas é isso aí que vai virar. Pato Que agora, amarelo, essa porra aí. que agora essa burguesia industrial vai cair na mão com a burguesia agrária. Então, a gente vai ver um movimento de deixar de ser economia agrícola e se tornar uma economia industrial. Nesse período tinha aquela tese bizarra de que os países tinham vocações e a nossa era agrícola. É magnífico como as potências industriais querem sempre convencer os países subdesenvolvidos a não se industrializar. Será por Engraçado, né? Que vocação é uma tipologia metafísica, né? Eu vou dizer pois assim, é. igual, se eu sou católico, eu vou dizer, tem a vocação matrimonial, tem a vocação sacerdotal, tem a vocação missionária. E aí você vai me dizer que um país tem vocações? Tem, Em por que exemplo, a base isso? gente na base na história econômica do país. Por exemplo, na Coreia do Sul, na época do General Park, falaram para ele que ele só devia produzir arroz, que era a vocação dele. Ele falou que nem fudendo, que ele ia fazer aço, e aí tá aí, ó, Samsung e Hyundai, porque Aí um ele homem falou assim. desistiu da sua vocação para fazer arroz. Ele falou, mete Samsung em tudo que tem aí. É. Foda-se. Então, a partir dessa treta da vocação, foi inaugurado aqui o período chamado de Nacional Desenvolvimentista, que foi encampado por Celso Furtado e Raul, que não é o Raul que a gente já citou aqui, estudioso de Maquiavel, é o Raul Prebisch. Diz aí, Rodrigo. E aí a gente não vai ficar nesse assunto essa semana, mas vai ter um episódio sobre essa teoria centro-periferia, Rodrigo? Calma lá, ainda não tô parrudo teoricamente para falar sobre isso, mas quem sabe no futuro. A beleza do não precisa copiar, né? A gente vai estudando e vai trazendo. Bom, o Brasil voa até 1960, quando o famoso plano de substituição de importações começa a dar errado. Será que foi um voo de galinha, Rodrigo? E aí, com a economia balançando, vem o golpe militar de 64 e um novo pacto social se apresenta, algo que o Bresser chama de Aliança Autoritária Tecnoburocrática Capitalista. Porra, tá parecendo coisa que a gente ouve no DCE, isso, Rodrigo. Tá Pois é, certo esse termo? tá certo isso aí. Aqui a gente está vendo o quê? A burocracia civil e militar, chamada tecnoburocracia, que são os técnicos do Estado, não os agentes políticos civis, servidores públicos e também uma classe média do setor privado, se une
a burguesia e as multinacionais para redesenhar essa situação política do Brasil. Vale a pena explicar o que seria essa substituição de importação. É absolutamente simples, aquelas palavras que economista inventa para complicar uma que é simples. Na pandemia, os preços dos alimentos dispararam por diversos motivos. Um deles foi o preço dos fertilizantes. O Brasil importa grande parte do que demanda, pois não é autossuficiente em fertilizante. O pulo do gato, ouvinte, é que nós temos a tecnologia para produzir fertilizante aqui. A gente, por acaso, sabe como fazer isso. A gente também, por acaso, tem a matéria-prima para fazer isso. E aí, a gente substitui essa nossa capacidade pela importação e, em vez de produzir aqui, a gente traz de fora. Só que aí, fazendo essa substituição, a gente não gera emprego aqui e a gente fica vulnerável a oscilações, por exemplo, do valor entre o real e o dólar, ou situações que não estão no nosso controle. Por exemplo, caso Vladimir Putin decida invadir um país e ser sancionado por todo o mundo ocidental. Exatamente. Então, esse plano de substituição, que faz exatamente o contrário, né, do que o Pedro mostrou, que vai pegar todos esses produtos que a gente está importando e que poderia produzir aqui, passa a produzir aqui, ele deu muito certo durante um tempo, mas começou a fazer água ali na segunda fase do período de industrialização, que o Bresser chamou de subdesenvolvimento industrializado. A grande marca dessa fase será a concentração de renda, o endividamento externo, o que produziu uma grande crise fiscal e social dos anos 80. Então, se hoje em dia o pessoal já dá ataque de pelanca quando o preço do petróleo sobe, se liga só. Nessa época, o preço do barril subiu de $20 para $80. Os EUA, junto com isso, aumentaram a taxa de juros deles, tornando todo o modelo de desenvolvimento da América Latina completamente inviável, porque esses países tomavam dinheiro emprestado dos Estados Unidos a taxas bem baixas, e essas taxas baixas que financiavam esses investimentos não existiam mais. Explica aí para o ouvinte o que é taxa de juros. Usa aquele seu exemplo do dinheiro que você pegou emprestado no LIS. Então, ouvinte, os juros, ele, para quem não conhece, ele é uma magia que existe, né? Eu costumo brincar, Rodrigo, que economia é astrologia misturada com matemática. E os juros é uma magia. E como toda magia, ele pode servir para o bem ou pode servir para o mal. No caso dos juros do LIS, o LIS é o famoso cheque especial. Inclusive, tomei um susto esses dias aí que botaram o LIS na minha conta, eu nem lembrava de ter acionado ele, aí caiu o débito automático do meu cartão, quando eu vi eu estava com menos X reais na minha conta, eu falei, que loucura é essa que está acontecendo? Aí eu fui entender. O cheque especial funciona assim, você pega um dinheiro, por exemplo, Rodrigo, imagina que acabou a comida do pequeno estudante e ele pega R$100 para comprar um arroz, um feijão, um ovo para ele poder almoçar o resto do mês, correto? Normal isso daí. R$100 dá para pagar, não dá? Quando cair a bolsa, dá para pagar. Só que aí, nesse tempo, acontece uma crise, a bolsa atrasa, e aí os juros começam a comer. E os juros do cheque especial é bem alto. Então, aqueles R$100 vira 140, aí ele não consegue pagar tudo naquele mês, aí os juros vai vindo, aí no outro mês tem outra coisa, e aqueles R$100 vai crescendo, 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 e num piscar de olhos, pronto, ele está devendo R$1.000. É isso que o juros faz. Ele valoriza uma dívida ou um investimento a partir dessa porcentagem. No caso, quando a economia dos Estados Unidos estava boa, os juros lá era baixinho, então era mais interessante usar esse dinheiro aqui na América Latina, que teria um retorno maior do que lá. Só que aí, quando a situação se inverteu, esse dinheiro foi todo de volta a ser investido nesse juros maior lá americano. Exatamente. E aí, a gente foi jogado numa crise fodida nos anos 80, que precisava de uma nova capacidade teórica para explicar o que estava acontecendo, qual era o problema do Brasil, por que ele não conseguia se desenvolver, por que o modelo antigo que estava dando super certo estava dando errado e como é que a gente saía desse buraco. É nesse momento que surge a teoria da nova dependência. E entre os expoentes dessa teoria está o magnífico aí, Fernando Henrique Cardoso, o presidente preferido do Pedro, e Maria da Conceição Tavares, uma portuguesa magnífica que defende mais o Brasil do que muitos dos nossos conterrâneos. Queria dizer que eu sou dilmista. Eu sou o último dilmista do Brasil, ok? O último dos moicanos. Você pode parar. Essa turma vai tentar explicar por que a substituição de importações deu ruim e como essa crise jogou a ditadura nas cordas, igual o Kleber Bambam. Você viu a luta? A luta não, porque menos de um minuto a gente não pode classificar a luta. Hoje em dia tem tanto short que dá para você ver. Jogou a ditadura nas cordas, igual o Bambam, e criou as condições de possibilidade para acabar com ela e fazer renascer como uma fênix
à democracia ali em 1985. Vinda a redemocratização, quem foi o ministro da Economia do primeiro governo do pós-ditadura? Ele mesmo, Bresser Pereira. Bem, verdade que não durou muito, né? Nem um ano. O que era normal para os padrões da época, né? Se trocava de ministro igual se troca de roupa. De 86 a 94, nós tivemos nada menos do que 6 moedas aqui no Brasil. Para nós que eu nasci em 93, Rodrigo, estou acostumado desde criancinha a ver o mesmo dinheiro rodando, e eu lembro de na infância brincar no quintal e ver moedas velhas desses dinheiros lá na terra, assim, que o dinheiro valia tão pouco que a pessoa nem se deu o trabalho de levar aquelas moedas para trocar no banco. Olha que doideira. Então, quais foram essas moedas? Cruzeiro, cruzado, cruzado novo, cruzeiro real, e aí o real que está aí firme e forte por enquanto. Nesse período, o Brasil passou pelo problema que a gente chamou de hiperinflação, que chegou a 82% ao mês em 1990. Veja só, ouvinte, a gente fala de uma inflação de 0, alguma coisa ao mês, no máximo 2, 3. Quanto que está a meta de inflação esse ano, Rodrigo? 5% 4,5% ao ano. ao ano. Aqui é 82% ao mês. Você já deve ter ouvido história de alguém mais velho aí que você ia e tinha que brigar com o demarcador de preço do mercado, que ele já estava ali para remarcar, e você tinha que pegar o hábito da compra do mês, né, Rodrigo? Dizem que aqui no Brasil a gente tem esse hábito por causa disso, tinha que pegar o salário e correr para o mercado. E aí, como não tem como viver assim, né? Tem país aí que está reintroduzindo moeda de ouro na economia, Rodrigo. É, pra você ver Mudando que a a coisa moeda tá feia. para metal com valor em si, porque o dinheiro está na hiperinflação igual a do Brasil e sem condições. Na verdade, pior, né? Mas e aí não tem como viver assim. Então foram criados planos para tentar estabilizar a economia e controlar a inflação. Então teve o Plano Cruzado de 86, o Plano Bresser, que né, do nosso querido autor de 87, e eventualmente o bem-sucedido Plano Real de 94, que encerrou 15 anos de estagnação na renda por habitante do Brasil. É, isso daí que o Pedro falou, né, de pessoal correndo para fazer as compras, porque o valor é reajustado várias vezes ao dia. Mesmo eu sendo o mais velho, não precisa copiar. Eu sou da época que existia Muro de Berlim ainda, que existia a União Soviética, e eu não lembro disso aí. Então é realmente ali no finalzinho dos anos 80, já meio pro final dos anos 80 que aconteceu essa barbárie. A inflação, ouvinte, é basicamente o aumento contínuo dos preços dos bens e dos serviços de uma determinada economia. Isso faz com que uma mesma quantidade de dinheiro não consiga comprar uma mesma quantidade de coisa ao longo do tempo. No caso dos anos 90, esse ao longo do tempo era coisa de dias, certo? Então vocês podem consultar isso, os mais velhos anciões da sua casa, como disse o Rodrigo. E esse quadro bizarro, né, só foi controlado no Plano Real, como o Pedro falou, em 94. E sabe qual foi o homem que controlou isso? Itamar Franco, ex-prefeito de Juiz de Fora, ex-governador de Minas. E ele montou uma magnífica equipe que, olhem vocês, contava com Fernando Henrique Cardoso, depois presidente da República, e Ciro Ferreira Gomes. A gente nunca vai poder dizer, né, Rodrigo? Depois, presidente da República. Pois é. Aí, pelo menos por enquanto, não, quem sabe? O governo FHC vai iniciar uma nova fase da economia brasileira que o Rodrigo odeia, o neoliberalismo. Aqui a gente vai ver entrar em cena ajuste fiscal, liberalização comercial, privatizações, tudo isso vai ser a ordem do dia no governo FHC. Inclusive, nós temos um episódio sobre o assunto, né? No livro, o Bresser tem até esperanças que essa metodologia pode, de alguma maneira, dar certo. Né? Então, ele não acha que qualquer reforma fiscal ou qualquer reforma fiscal voltada para o mercado é neoliberalismo em si. Mas me parece que o resultado foi outro. O subdesenvolvimento industrializado, que para ele significava industrialização sem distribuição de renda, se aprofundou no período do FHC e de lá para cá. Não foi superado pela era FHC, não foi superado depois disso também. O que você acha, Pedro? Curtiu essa primeira parte? Faz um resumo aí para o pessoal e depois conta o que você achou. Um resuminho, 2 períodos, mercantil, que vai do descobrimento até 1930, depois o industrial. O período mercantil é dividido pela fase colonial, do ciclo do açúcar, ciclo do ouro, e depois a fase primária exportadora, que é o cafezinho, né, que ganha prevalência. E aqui nessa café
se forma a burguesia nacional e tem seu capitalzinho para poder realizar seus empreendimentos agrícolas aqui no Brasil. Resumindo, um país de economia agrária e mão de obra escrava com zero sofisticação tecnológica. Exato. E o segundo período é o período industrial, que começa com Getúlio, 1930, e vem até hoje, que o Brescia vai separar em duas fases. A primeira fase do nosso Getúlio é a chamada Revolução Industrial Brasileira. E deixa eu fazer uma propaganda do GV. Então, Vargas vai fundar o Brasil Moderno, Petrobras, Eletrobras, CSN, Vale, bem como CLT, Salário Mínimo, Ministério do Trabalho, sufrágio feminino. E faltou a maior conquista de Getúlio Vargas, ele criou a Voz do Brasil, o maior meio de comunicação de massas mais da história do Brasil. Que é isso? E a segunda fase é o infame subdesenvolvimento industrializado, que vem da ditadura até a redemocratização. E as características são a substituição das importações, concentração de renda, endividamento externo e crise fiscal que estourou na cara dos primeiros presidentes eleitos no pós-ditadura. E vale lembrar que o golpe veio justamente para impedir essas reformas, que tinham o objetivo justamente de distribuir renda. E aí, por fim, os planos econômicos e mudança aérea de moeda para tentar resolver a zona, que consegue se resolver lá em 94 com o Plano Real, pelo menos o problema da hiperinflação. Porra, moleque. O cara resumiu lindamente. Agora, o que você achou? Um ouvinte atento. Achei interessante. Eu conheci essa parte aqui, eu sou ignorante em economia, mas eu fiz a minha poesinha de gestão pública. Essa parte assim, da história do desenvolvimento brasileiro eu conhecia e achei que está bem. Não conhecia esses nomes, né? Eu conhecia os fatos, os eventos. Essa tipologia do Brescia Pereira eu não conhecia. Eu conhecia só os eventos. Eu tinha estudado as histórias e as diferentes propostas, mas essa divisão que ele faz eu não conhecia. Achei didática e interessante. Eu acho bom porque ajuda a gente a visualizar melhor, né? Então eu gosto dessas tipologias porque eu chego com meus alunos e falo quais são os 4 momentos. E aí eles já, quando eu vou falando 2, 3 vezes, eles já organizam esses 4 momentos. Outra coisa, nesse aqui é juízo de fato. Ele está narrando a história econômica do Brasil. Ele ainda não fez o juízo de valor. Nas teorias vão fazer os seus juízos de valor sobre isso. E o mais importante, antes da gente fazer um juízo de valor, a gente conhecer o juízo de fato, né? Conhecer como que as coisas se deram. Como é que a gente pode sair valorando o que é melhor, o que é pior, sem conhecer o que rolou mesmo. É exatamente isso que eu acho interessante. Antes de fazer uma discussão sobre a economia brasileira, é conhecer a história econômica do Brasil. Pedro Cortar. Se o ouvinte quer encontrar a gente, quer seguir a gente nas redes sociais, como que ele faz? O ouvinte vai cagar para as redes sociais e ele vai seguir a gente no YouTube. Porque a gente precisa de 500 inscritos para se monetizar no YouTube. Então, ignora todas as outras redes sociais e dá lá, @NPrecisaCopiar no YouTube, segue a gente. E vamos começar a postar vídeos além dos filezinhos do Não Precisa Copiar que a gente está postando em todas as redes sociais. As relações sociais de uma sociedade não se desenvolvem por acaso. Ela é um produto, né, dessa estrutura sistêmica da própria economia. Isso quer dizer que ela obedece a uma lógica de acumulação própria. No caso aqui, isso quer dizer um tipo de acumulação capitalista, né? Que aqui no Brasil, segundo o Brescia, saltou etapas. Então a gente nasce como uma economia capitalista mercantil, especulativa, e avança direto em 30 para um capitalismo industrial guiado ou, podemos dizer também, monopolizado pelo Estado. Isso quer dizer que a economia brasileira, depois de 30, virou uma economia das grandes empresas nacionais e multinacionais estrangeiras. Nós não tivemos, como nos Estados Unidos e na Inglaterra, a etapa do capitalismo concorrencial ou competitivo, muito menos uma etapa feudal. E isso gera efeitos. Então, a gente tem uma série de desequilíbrios por aqui. Então, por exemplo, a gente tem altos salários dos tecnoburocratas, que não é nenhum tipo de Parece vilão. um vilão de filme, né? né?
É só mesmo as pessoas que trabalham nessa capacidade aí de funcionário público do Estado brasileiro. Então, pensem, por exemplo, nos salários do judiciário, eles são tecnoburocratas. E aqui também a gente trabalha com margens de lucro altíssimas, muito maiores do que os equivalentes internacionais, e, por consequência, isso acaba levando também a salários dos trabalhadores muito baixos. Eu gosto sempre de repetir este dado, né? O Brasil tinha o pior salário mínimo da América Latina, até outro dia, sendo ele a maior economia da região. Com o mergulho da Argentina, ganhamos uma posição e com esse aumentozinho passamos por muito pouco da Colômbia. Então a gente é o quarto pior, é isso? Exatamente. E nem é por mérito nosso, não. É porque a Argentina fez cagada, é isso? Caraca. Exatamente. A coisa é tão bizarra que o pequeno Uruguai tem um salário mínimo o dobro do poder de compra do nosso. E maconha, né? Tem os dois. Não sei o que isso tem a ver aqui, a não ser a nossa vontade de usar, mas tudo bem. Pior, né, querido ouvinte, que a gente é da filosofia, mas a gente era criticado por alguns veteranos. A gente sentava em rodinha para comer maçã. A gente era inimigo do tabaco e das outras drogas. Éramos conhecidos como os academicistas. E essa situação vai forjar aqui uma elite dominante que se pauta pelo consumo de luxo. Então, nossa elite reproduz aqui no Brasil os padrões de consumo das elites dos países desenvolvidos. Mas, como as nossas margens não são as mesmas, ela acaba tendo que esmagar os salários dos trabalhadores daqui para conseguir reproduzir esse estilo de vida. E o ponto do Bresser é que isso não é fruto do acaso. É como o capitalismo brasileiro, dependente e subdesenvolvido, pratica o crescimento que ele chama de um crescimento excludente. Naquela divisão lá que a gente separou os períodos, a gente colocou o mercantil e o industrial. E isso também se reflete na política e nas classes sociais, nas classes dominantes, né? E a relação como essas classes se estabelecem com as classes dominadas de cada período. O modelo primário exportador, ele tem um perfil de Estado oligárquico e mercantil. Sua classe dominante é a burguesia agrário-mercantil e sua classe dominada é composta pelos escravizados. Já no modelo de substituição de importações, lá do Getúlio Vargas, a gente tem um Estado populista que empreende na economia e cria uma nova classe dominante para rivalizar com os oligarcas, que são os industriais. E, por fim, no modelo de subdesenvolvimento industrializado, o Estado se torna tecnoburocrático capitalista. E as classes que formam essa aliança são a burguesia mercantil, a burguesia industrial, a tecnoburocracia, seja ela pública ou privada, civil ou militar, e quem mais não podia faltar, né, as empresas multinacionais. Essa aliança vai durar por bastante tempo, só que entra em colapso lá nos anos 80, na crise da hiperinflação, junto com a ditadura, que se vê obrigada a sair de cena e dar lugar à nova democracia, que, como primeiro grande desafio, vai ter que resolver essa pinimba aí. Em seguida, o Bresser vai fazer um debate sobre subdesenvolvimento e dependência, duas características da economia brasileira. Segundo ele, subdesenvolvida é toda economia que possui uma baixa produtividade do trabalho. Então, quando você compara a produção por trabalhador dos países desenvolvidos com subdesenvolvidos, a gente percebe uma distância entre os dois dados. E acaba havendo uma conexão entre essa produtividade e a renda. Se um é baixo, o outro também será. Isso nos permite dizer que um dos motivos para o Brasil não ser uma economia desenvolvida é sua baixa produtividade do trabalho. Faz pensar, né? Porque se a produtividade é baixa, a margem acaba ficando mais baixa também, né? Para você conseguir lucros maiores, você vai ter que espremer mais. Porque se a produtividade é alta, cada real que você investe retorna mais, né? Exatamente. Isso. É o ciclo virtuoso, né? Ou o No ciclo caso vicioso. Essa característica de subdesenvolvimento acaba sempre vindo acompanhada de suas grandes amigas: miséria, fome, condições de saúde ruim, analfabetismo, uma força de trabalho pouco qualificada. Esse subdesenvolvimento nunca vem sozinho. Apesar de todas essas características persistirem na história do Brasil, nós temos uma parte da economia brasileira que é capitalista, altamente produtiva, industrial e moderna. Do outro lado, a gente tem uma parte mercantilista, pré-capitalista, agrária e de baixa produtividade. O Brasil mercantil, pré-revolução de 30, e o Brasil industrial pós-Vargas. Eis o Brasil que o Chico de Oliveira escreve em um livro chamado Crítica da Razão Dualista, O Ornitorrinco.
Nesse livro ele caracteriza o Brasil como um ornitorrinco, um bicho bizarro que tem atributos variados, reunidos de maneira ainda mais bizarra. O Brasil é um ornitorrinco porque ele se constitui nessa grande contradição. A gente tem um setor altamente produtivo, um setor de baixa produtividade, que é moderno e que é arcaico, com trabalho escravo nas lavouras, enquanto produz caças e aviões de ponta pela Embraer. A economia brasileira é dual e heterogênea. É um ornitorrinco que aprisiona a renda e a produção média do brasileiro entre o subdesenvolvimento e o desenvolvimento. E o mais absurdo é que a parte industrial, que é moderna, não busca se ampliar e se universalizar, mas o contrário. Ela colabora com a parte atrasada e elas duas vivem nesse mutualismo. O atraso se tornou funcional para os objetivos dessa sociedade. Um parêntese aqui, Pedro. Caralho, tem uma fala do Chico de Oliveira falando sobre isso, sobre as favelas. Que as favelas foram uma coisa que aconteceu, assim, não foi planejada. Mas depois que ela aconteceu, o sistema funcionalizou a favela. E aí permitiu que a favela crescesse porque a produtividade era baixa, então você tinha mão de obra acessível e barata. E aí por isso que as favelas se desenvolvem como se desenvolveram. Então, quer dizer, o sistema conseguiu absorver o arcaico e colocar para dentro e tornar funcional. Oi? Você vai querer direitos? Ah, beleza, tem mais 1 milhão ali Exatamente. vivendo em condições precárias, esperando para ganhar um salário. Como resultado, nós temos uma sociedade com uma burguesia com um padrão de vida parecido com o dos países desenvolvidos, uma classe média de padrões elevados, também parecida com as classes médias dos países desenvolvidos, alguns trabalhadores especializados que têm padrões de vida que a gente poderia dizer que são razoáveis, e uma imensa massa de trabalhadores rurais e urbanos em condições subhumanas. E aí o que se desenha a partir disso é que, mesmo a nossa produtividade sendo média, a distribuição do fruto desse trabalho é desigual. Para você ter uma ideia, de 1970 a 1980, o PIB per capita cresceu 79%. No entanto, quando a gente olha para quem controla a renda, a gente tem um quadro completamente diferente. Em 1960, os 10% mais ricos controlavam 40% da renda no Em 70, passaram a controlar 47%. E em 80, esse número subiu para 51% da renda. Como esse livro é da década de 90, ouvinte, eu queria conferir, né? Como é que a gente está hoje, vai que a gente melhorou. O dado mais recente é de 2019 e veja você, Pedro Cortá. Estamos na segunda posição do ranking de país com a renda mais concentrada do mundo. Segunda posição, quem tirou a gente do primeiro lugar? O magnífico Catar. Lá o 1% mais rico detém 29% de toda a riqueza. Aqui o 1% detém apenas 28,3% de toda a riqueza. Eu chamaria isso de empate técnico. Olha, é uma questão interessante, né? Será que a gente pode traçar um paralelo aí nesse ranking entre sediar a Copa do Mundo e desigualdade social, Rodrigo? Dá para ter uma regularidade aí, né? Vamos ver se Será o próximo será vai que se a ser... gente Quem vai ser olhar o o próximo? resto da lista vai aparecer? Não, Vai- então a gente está empatado na margem de erro com o Catar. Isso é de 2019, né? Então o próximo Isso. que sair, se bobear, a gente recuperou nosso trono. Mas aí você disse que o Brasil é subdesenvolvido e dependente. Então, subdesenvolvido a gente já entendeu o que significa dependente. Então, um país é dependente na medida em que sua economia não tem autonomia para aumentar sua produção. Ela não controla os recursos ou não tem a expertise necessária para dar este salto produtivo. Então, para o Bresser, a dependência marca o desenvolvimento da economia brasileira porque, primeiro, essa dependência foi colonial, com a nossa submissão completa a Portugal. A gente podia extrair todo o ferro do mundo, mas a gente não poderia produzir um prego aqui sem mandar primeiro esse ferro para Portugal e depois receber esse prego. E depois veio uma dependência econômica e cultural em relação à Inglaterra, lá no modelo primário exportador, e depois, hoje em dia, em relação ao ZEUA, que depois da crise de 29 vai chegar aqui com as multinacionais e os investimentos em dólar para inaugurar uma nova dependência cultural e tecnológica. Com isso, o Bresser nos mostra que aqueles momentos da economia brasileira, narrados anteriormente, mercantil colonial, mercantil primário exportador, industrial e industrial subdesenvolvido, se erguem sobre os diferentes tipos de dependência econômica do Brasil, frente aos países do capitalismo central. As classes sociais, as dinâmicas do trabalho, a distribuição de riqueza acompanham as características do capitalismo subdesenvolvido e dependente, transformando a sociedade. Então, criando essa sociedade desigual que nós temos hoje. E aí, Pedrão, curtiu? Interessante.
Tô igual o Bob aqui, tô curioso. Esse negócio de ler sobre o Brasil, né, é um exercício maneiro de você entender melhor como você mesmo funciona, né, na medida que nós somos o Brasil tentando entender o Brasil. Olha isso. E é uma doideira porque eu tô dando essa aula pros alunos do segundo ano, e aí eu falo, sempre que eles ficam com aquela cara assim, tipo, por que eu tô estudando isso? Eu falei, você tá estudando isso, meu filho? Porque isso aqui acontece com o Brasil, mas acontece com você também. Então você também é uma commodity. Você vai pegar o seu diploma do ensino médio e você vai para o mercado de trabalho como um produto de baixa qualificação que pode ser facilmente substituído. Então, entendendo o que deu errado na economia brasileira, você entende que pode dar errado com você no mercado de trabalho. Isso faz Traumatizar você as crianças, buscar. sim, cara. Mas Isso. é isso aí. Eu Tem que acho que é abraçar ele, tem que dizer que ele é pedagogia, especial. pedagogia do trauma. Pedro Cortar. O Brasil deixou de ser colônia e provavelmente teve que aí registrar seu logo, sua bandeira, sua marca para vender Seu seus novo produtos. brasão de armas. Seu novo brasão de armas. Que o ouvinte, caso tenha um produto, uma marca, uma atividade econômica e precise proteger essa marca, deveria fazer? Ele pode, assim como nós do Não Precisa Copiar, ir atrás do pessoal da Sabiá Gestão de Marcas e eles vão tocar todo o processo. Eles vão consultar lá a agência, ver se o seu nome está liberado, qual lugar que você se encaixa lá nas burocracias, vão ver como vão recolher as taxas para você, é só você pagar certinho. Então é só você fechar o pacote com eles, que eles vão tocar todo o processo, você não vai ter que se estressar com a tecnoburocracia capitalista, porque é isso que a gente está vendo aqui, né, Rodrigo? Esse negócio de Exatamente. registro de marcas é o quê? É o momento da economia subdesenvolvida dependente que a gente vive sob o jugo da tecnoburocracia. E aí você pode invocar a Sabiá Gestão de Marcas para combater a tecnoburocracia no seu lugar. Olha Para que maravilha. vencê-los segundo suas armas. Exatamente, porque eu não conheço as armas da tecnoburocracia. É assim que a tecnoburocracia vence no final do dia. Você não conhece a parte tecno da burocracia, já a Sabiá conhece. Então, pode ir atrás dele e, para facilitar, para melhorar, você pode ainda ganhar um desconto. Como é que o ouvinte ganha um desconto, Rodrigo? Ele vai entrar em contato aí na nossa descrição do episódio, tem o contato deles e o nosso cupom NPC10 para ganhar 10% de desconto em qualquer serviço de registro de marca. Feito esse percurso na história da economia brasileira, nos resta agora conhecer e analisar as teorias que explicam o desenvolvimento. Primeiro, nós fizemos aquele juízo de fato, né? Como que de fato se desenvolveu e se transformou a economia brasileira. Agora vamos apresentar os juízos de valor das diferentes teorias. E assim, né, Rodrigo? Humanidades é uma terra sem lei na boca do povo. Quando você ouve as pessoas falando sobre por que o Brasil, entre aspas, deu errado, as pessoas falam de um tudo, né? Tem gente que Falam diz que é merda, é porque isso que você quer dizer, né? é, Falam merda. fala loucuras. Ah, a gente é subdesenvolvido porque a gente é católico e não protestante, sendo que vários países católicos desenvolvidos. Tem gente que culpa a mestiçagem, um negócio que o Darcy viu como a maior força do Brasil. Tem gente que culpa isso, não, a concepção, a opinião racista, inclusive. Tem gente que fala das condições climáticas, uma espécie de determinismo ambiental, né? Já havia essa teoria aí de que o nosso clima deixa a gente preguiçoso. Então, na hora de tentar explicar, todo mundo fala assim, o Brasil deu errado. Aí tenta explicar, fala merda. Então vamos ver um negócio, assim, uma explicação mais refinada. Inclusive o Bresser cita nessas, entre aspas, teorias, né? Que já foram totalmente desmoralizadas, né? Então nem vai tratar precisamente delas. Mas comenta que elas sempre reaparecem com uma roupa diferente. O que na verdade elas defendem são os interesses da classe dominante. Então, para a classe dominante manter tudo como está, ela inventa essas teorias com roupagem diferente em cada momento histórico, seja do clima, seja racial, seja da religião, seja da cultura. O Gustavo fazer uma brincadeira sobre esse negócio de teorias e tal.
Ele falava assim: Freud explica tudo, mas não prevê nada. E acho que essa é a chave. Uma explicação, uma opinião do senso comum, um preconceito que a pessoa tenha, ele vai explicar para ela o que ela já acredita, né? A pessoa acha que o Brasil deu errado, explica por que o Brasil deu errado, pronto. Deu errado, tá errado, vai continuar errado. Uma teoria de verdade, ela tem que apontar um caminho. Senão, qual é o sentido dela? Ela tem que dizer: olha, o Brasil deu errado por causa disso. Se a gente Só que mudar se a isso, né? gente mudar isso, a gente vai melhorar a situação. Bom, a primeira teoria que ele traz para a gente é a teoria da modernização. Ela diz que a economia brasileira é tradicional, pré-capitalista, feudal ou semi-feudal, e a população não pensa em termos capitalistas. Ou seja, a própria população brasileira não tem o objetivo de aumentar a produtividade, realizando investimentos produtivos, como, por exemplo, a mecanização do trabalho. Mesmo com o setor moderno e industrial, o setor tradicional seria uma âncora que impede o desenvolvimento do capitalismo brasileiro. Faltaria capitalismo ao Brasil, pelo menos a essa parte do Brasil arcaico. Então, a solução para resolver, segundo essa teoria, é você desenvolver um trabalho de educação e modernização dessa população tradicional, criando aí um grupo que vai trabalhar mais, que vai aprender a poupar e que vai almejar a mobilidade social através desse processo. Então, a gente está no caminho certo. Então, essa é a visão vigente na educação hoje. Um monte de aula de empreendedorismo. Essa é a vibe, é. Isso aí que vai mudar o Brasil. Teoria da modernização. Para o Bresser, essa teoria da modernização defende os interesses da burguesia nacional. Por isso ele chama ela de conservadora. Em oposição a essa teoria, nós temos a teoria do imperialismo. Essa aí, ouvinte, é a teoria que o comunista safado do Rodrigo gosta. Segundo essa teoria, o Brasil não se desenvolve porque os países do capitalismo central não deixam. E aí eles vão sempre agir de maneira imperialista, podando o Brasil e outros países que queiram ficar muito saidinhos. Pera aí lá, né? O argumento é bom. Nem o seu liberalismo vai conseguir negar. O ponto da teoria imperialista é que o excedente da produção brasileira, isso quer dizer, o que sobra daquilo que nós consumimos, sempre foi apropriado pelas metrópoles. Quando éramos colônia por Portugal, quando ficamos independentes e nos abrimos comercialmente para a Inglaterra e, por fim, pelos Estados Unidos através das multinacionais. De fato, nem eu, nem o Bresser negamos que o imperialismo exista, né? Acabei de ver um vídeo do Jones Manuel, meu comunista favorito, Rodrigo, inclusive sobre esse assunto, falando aí dessa questão da Palestina, da fala do Lula lá. Mas temos que concordar que isso não explica necessariamente o subdesenvolvimento brasileiro. Vários outros países se desenvolveram apesar de também sofrerem imperialismo. Então ele vai dizer que essa teoria não é suficiente e que a gente precisa de uma nova teoria, a teoria histórica do subdesenvolvimento. E é por isso que ele, Bresser, se propõe explicar com essa teoria como foi possível o capital mercantil permanecer até hoje, tão representativo na economia brasileira. Por que o capital industrial não conseguiu absorver a mão de obra mercantil, produzindo então uma migração do arcaico para o moderno? Então o Bresser vai tentar enfrentar essas outras teses usando o estudo e a análise da própria história da economia brasileira. Contra essa teoria da modernização, o Bresser vai dizer o seguinte, que é absolutamente absurdo essa tese de que falta capitalismo ao Brasil, que no período colonial e imperial ele se caracterizava por um tipo de produção feudal. Isso significa que, mesmo que vocês lembrem lá atrás do ensino médio, das Sesmarias, do Capitão Mor, né, daquela galera lá, aquele estilo feudal que o Brasil foi administrado, ele sempre foi tratado como um empreendimento comercial. Ou seja, mesmo com essas outras características retrógradas, ele tinha traços pré-capitalistas. Então, mesmo tendo um poder absoluto dos senhores, mesmo tendo um sistema de agregados, ideologia aristocrática, o objetivo do latifúndio era o lucro. Logo, era um objetivo capitalista. Você pega, por exemplo, o açúcar. Ele era colocado no mercado internacional para realizar a acumulação primitiva do capital. Então, é exatamente um modelo capitalista. A escravidão era uma forma da burguesia mercantil se apropriar do excedente da produção. E aí o Bresser vai dizer que essa empresa Brasil sempre foi capitalista por causa dessas coisas. Mas como ele curte de fazer essas distinções, essas tipologias, né, Pedro? Ele vai nos apresentar que há duas formas de capitalismo que apareceram na história da humanidade. A primeira é o capitalismo mercantil, ou chamado também de especulativo. E a segunda é o capitalismo industrial.
Os países desenvolvidos migraram muito rápido desse primeiro para o segundo. Já no Brasil, como a gente viu, o capitalismo mercantil se associou com o colonialismo português num primeiro momento e depois acabou ficando remanescente no imperialismo britânico, se perpetuando até 1930. Nosso subdesenvolvimento está ligado a isso, a essa persistência de nosso setor arcaico. A Inglaterra, a França e os Estados Unidos migraram para o capital industrial ainda no século XVIII e XIX. A diferença desse capitalismo mercantil e especulativo para o industrial são a forma como ele vai obter lucro. Então, uma forma que ele pode extrair lucro é através da violência. Então, a gente falou aqui da escravidão, né? Você vai, sequestra pessoas, compra elas, depois de uma guerra, traz elas à força para outro país, obriga elas a trabalharem e faz todo tipo de crueldade e violência contra essas pessoas para que elas trabalhem e produzam. A outra forma é você pegar um produto que só você tem acesso, você vai lá na Índia, você é um portuguesinho, pega lá as especiarias, traz para a Europa e aí você vende no valor que você quiser. Por isso que ele tem esses dois nomes aí. Nas civilizações antigas, por exemplo, o trabalho escravo e os tributos, como a corvéia, eram a forma como as classes dominantes se apropriavam do excedente. Notem que o método é bem parecido. Quando a gente está falando de atraso, a gente não está falando que é só um atraso moral ou político, mas especialmente é um atraso do ponto de vista econômico, porque o lucro nesse tipo de capitalismo vai depender sempre da superexploração da força de trabalho e não do ganho de produtividade. Veja só, a exploração de um ser humano, ela tem um limite. Mesmo que no Brasil esse limite seja sempre testado, né? Sempre avançar um pouco mais, sempre tem um limite, que é a morte, a doença, várias outras coisas. Já a produtividade, em teoria, não tem um limite, né? Você pode incentivar um progresso técnico e tecnológico que vai expandir a produção e a produtividade sempre mais, sempre maior e sempre exponencialmente. E aí, para vocês terem uma ideia, entre 1830 e 1930 não teve quase nenhum avanço técnico na agricultura de café. Então, como é que essa burguesia pode crescer, acompanhar o resto do mundo? Não pode. Intensificando mais a exploração do trabalho. Acaba funcionando para essa burguesia. Continua tendo o padrão de vida das burguesias dos países desenvolvidos, então para ela não importa, no fim das contas, que a hiperexploração do trabalho está acontecendo. Então, no fim das contas, nós crescemos ao soluço, primeiro ali em 1650 com o ciclo do açúcar, depois em 1750 com o auge do ouro. Nós passamos depois 100 anos estagnados até o ciclo do café, que apesar de crescer a renda por habitante, nos especializarmos e ganharmos escala com o café, né, não fez surgir um capitalismo industrial que incorporasse o progresso técnico à atividade econômica. Nossa população cresce depois disso, mas a produtividade do trabalho não acompanha esse crescimento. E aí se desenhou e se mantém até hoje esse subdesenvolvimento brasileiro. Então deixa eu sintetizar. O Bresser rejeita a tese da modernização, não por não achar que o setor arcaico agrário deve ser industrializado, mas porque os teóricos achavam que faltava capitalismo a esse setor. Exatamente. E o Bresser acha que não falta capitalismo, né? Mas pior, um capitalismo dependente, a resposta dele não só iria deixar a desejar na questão do desenvolvimento, porque a gente é a periferia desse capitalismo, como ela iria intensificar esse subdesenvolvimento industrializado. Então, todas essas mazelas seriam pioradas, inclusive, especialmente a concentração de renda. E se a gente avaliar hoje, né, depois dos anos 90 aqui, que o Bresser está analisando, como ficou a produtividade do emprego, né, como ficou a renda, como ficou a industrialização. Nós vivemos um processo de 20 anos de desindustrialização. Então parece que o processo de subdesenvolvimento industrializado vai ficar só subdesenvolvimento, porque nem o industrializado a gente está conseguindo manter. E as saídas do discurso comum são o que eles chamam, né, de uberização da economia, né? Então, você fazer esses trabalhos precários... Que é tudo menos industrialização, né? Então, você vê os vídeos assim, tiro tantos mil por semana, aí as pessoas nos comentários, se você CLT ganha salário mínimo, vale a pena largar para começar. E aí essa é a grande saída para aquele problema lá da superexploração, né? Sendo que saída é essa? Continua sendo superexploração, só que é auto-superexploração, né? Você tá lá no Uber trabalhando 14 horas por dia, 15 horas por dia para conseguir tirar esse salário aí. Eu gosto de ver um cara, eu não sei o nome dele, que ele faz conta, ele só faz conta, e ele vê esses vídeos assim,
E ele começa a fazer conta, tipo assim, quanto é realmente? A pessoa fez tantos mil por semana, beleza. Mas aí, o que isso significa? Gasolina, o que isso significa de reparo do carro? Ou se ela tem um mercado, o mercado faturou tantos mil, o que isso significa de passivo trabalhista? O que isso Uhum. significa de reposição? O que isso significa de perda de coisa? Então ele faz as contas e Para ver no final justamente quanto fica de verdade, né? como a gente não tem essa educação financeira, é muito difícil o brasileiro calcular a margem real das coisas assim. E às vezes ele faz um empreendimento, fatura e depois descobre que aquele número lindo do faturamento não existia. Aí bota a culpa no imposto, Rodrigo. É muito comum Claro, isso também. Bota a culpa no claro. imposto, sendo que tem vários regimes diferentes de imposto que você pode fazer, lucro presumido. Aí o cara explica isso tudo e tenta mostrar, gente, se você fizer a conta, se você fizer o regime certo, se você fizer tudo certinho, a chance de dar merda é menor. Quer dizer que não vai dar merda, porque como a gente viu hoje, a gente está num subdesenvolvimento industrializado. Mas é É em menor. desindustrialização. É índice. Como é que é o índice que você trouxe outra vez, Rodrigo? Qual? O de Todo mundo complexidade? desindustrializou o Brasil desde o FHC, não foi isso? É, o índice de complexidade econômica do Brasil. Todo mundo de FHC para desindustrializou o Brasil. Quem menos desindustrializou foi a Dilma, que derrubou só duas posições. Por isso, FHC, Lula, Bolsonaro derrubou mais de 10 posições. por isso que eu não sou nem Lula nem Bolsonaro, eu sou dilmista até hoje. Cara, Pô, gostei. Tava com medo desse episódio de economia, que eu tô acostumado a ler aquele coreano lá, Economia, Modo de Usar, 24 coisas que eu não te disse sobre. Tô acostumado a ver vídeo do Jones Manuel, meu comunista favorito. E aí, eu tava assim com medo. Falei assim, Brescia Pereira, as coisas que eu li dele na vozinha foram complicadas. Mas achei que foi interessante e frutífero. e colocou pra gente as bases, né, de para onde a gente pode ir agora. A gente pode seguir investigando as diferentes teorias econômicas que interpretam o Brasil e apontam para um novo caminho, né? Exatamente. E você vai querer trazer comunismo, né? Que eu sei, seu safado. Então, aí pode acontecer, né? Se o ouvinte aí quiser, né, uma teoria continue nessa economia brasileira, manda lá uma mensagem pra gente que a gente continua fazendo episódios sobre isso. Eu queria fazer um episódio sobre imperialismo. O Pedro pode pegar aí um episódio sobre, fazer um episódio sobre o que os liberais estão oferecendo aí como saída para o Brasil. Tem um documentário maravilhoso que eu tô até passando para meus alunos, chamado Um Sonho Intenso. É um documentário que vai praticamente fazer exatamente o que nós fizemos nesse episódio aqui, que é narrar a história econômica do Brasil, só que na verdade ele se foca mais ali de 29 em diante, apesar de comentar um pouco. E aí é só os caras sinistros, né? Maria da Conceição Tavares, é o Lessa, é o Chico de Oliveira, é só os grandes sociólogos, historiadores e economistas brasileiros analisando esse período. Então, assim, sugiro fortemente aí esse documentário. Ele está no YouTube, tem um cara que colocou em 5 passos no YouTube, então está acessível. A gente pode até linkar aí se for necessário, porque está acessível a O qualquer livro um. do episódio, né, Rodrigo? Economia Brasileira, uma introdução crítica do próprio. A leitura foi boa, foi Exatamente. tranquila. Eu gostei, foi de boa. Eu acho que depois ele tem uma parte mais técnica. Esse daqui foi só os 3 primeiros capítulos, né? Essa é a nossa apresentação. Mas vou dar uma olhada. E ele tem outros livros também que parecem interessantes. De repente, o Bresser retorna aí no outro livro. Tem um outro livro que o Bresser cita muito, todo mundo devia ler, que é um dos maiores sociólogos brasileiros, né? O Estado, que se chama Formação Econômica do Brasil. E é a mesma vibe desse livro do Bresser, só que eu acho que o do Bresser é mais tranquilo, né? O do Celso eu acho que vai ser mais denso do ponto de vista técnico. Recomendar o coreano, né? Economia, modo de usar, para quem nunca sabe nada. É um livro bem interessante, traz os conceitos básicos dos básicos mesmo. É bem fácil a leitura, bem fluida. Recomendo. Eu dou a sugestão também daquele livro Brasil, a Economia que não aprende, né, do Paulo Gala e do André Roncalha. Eu acho que aquilo ali deveria, de repente, se a gente animar, porque aquele é tipo uma atualização. Ele vai falar justamente desses 20 anos que o Brasil se desindustrializou. E como é que os países, nesses 20 anos, se industrializaram e deram certo, tipo Coreia do Sul, China. E como que a gente deu errado nesse aspecto. O que a gente fez e o que eles fizeram. E eu queria recomendar, Rodrigo, antes de partir, acredite se quiser, o Dever da Esperança, Projeto Nacional. Veja É só, verdade. ouvinte, se você é PT e não gosta do Ciro, pelos falas e movimentos políticos dele, deixe pra lá, ele já não é candidato. Se você é Bolsonaro
e não gosta do Ciro porque ele é esquerdista, deixa isso pra lá, que ele já não é mais candidato. Apanhou igual boi de sem conto, ficou em quarto lugar, foi derrotado, tá fazendo a newsletter dele. Você tá lendo a newsletter do Ciro, Rodrigo? Você não assinou? Infelizmente não assinei a 20 newsletter, mas reais tá muito caro. eu 20 acompanho o reais. Jonas Manuel comentando. Pô, eu não sabia que tinha isso. A união do melhor dos dois mundos, eu vou ter que assistir. Vira e mexe, ele cita o mês, teve isso assim. O Cirão podia ter colocado mais barato essa newsletter aí que a gente assinava. Esse livro conta a gente viu aqui a teoria que explica, e ele é um projeto, né? Como diz o título. Então, o que fazer para o Brasil dar certo? E é muito interessante as propostas. Você vai lendo, os argumentos são muito bem construídos. Me convenceu várias coisas. Perguntei às pessoas que eu conheci que entendiam melhor se uma coisa ou outra, né, as pessoas das áreas, se uma coisa ou outra fazia sentido, porque eu sou ignorante e recebi os feedbacks positivos. E ele também vai rasgar o verbo na história. Para quem gosta, fala bastante da história do Brasil. Mas o que eu acho que é mais interessante é ver essas propostas, né? Acho que popularizar essas propostas foi um passo interessante desse livro e recomendo a leitura. E a parada principal, né? A gente tem que, se a gente quer tomar posição, a gente tem que conhecer as posições. Eu sempre falo isso para meus alunos. Isso aqui não é picolé de limão ou picolé de chocolate, que você escolhe baseado simplesmente no que aconteceu quando você colocou o picolé na boca. Você escolhe baseado nas críticas e nas avaliações de cada teoria. Então, assim, ler, você não vai. O próprio Ciro tem uma frase, né? Ideia não é que nem catapora, não pega de se aproximar, não. Então, você pode ler o livro e discordar do livro e apenas conhecer. Na filosofia, a gente tem duas frases sobre isso, né? Porque como tá metido com política, política não é filosofia. O Aristóteles fala, né, que sinal da inteligência é você contemplar uma ideia sem absorver ela, então não faz mal nenhum. E tem aquela famosa frase do Sêneca, ele fala lá umas ideias epicuristas, aí o pessoal critica ele, ué, você não é estoico? Você tá falando ideia epicurista. Aí o Sêneca, ué, a ideia não é do epicurista, não, a ideia é do universo. Eu tô só replicando as ideias boas. Tem também, vocês deviam, só coloca no YouTube assim, Maria da Conceição Tavares. Qualquer vídeo, maravilhoso, fantástico, extraordinário. Uma economista portuguesa engraçadíssima. Então, assim, você consegue ter ali acesso a conceitos econômicos, né, de uma forma muito engraçada e muito divertida. Beleza, então. Beleza, é isso. Um abraço, ouvinte. Tchau, tchau.